Olá pessoal, passar agora um conteúdo bem simples, né, que é acerca das conjunções adversativas e explicativas, né? As conjunções adversativas e explicativas são conjunções coordenativas. Por quê? Porque elas são conectivos que unem duas orações coordenadas e por isso o nome de conjunções coordenativas, tá? Nós temos 5 tipos de conjunções coordenativas, que são as conclusivas, as aditivas, as alternativas, as explicativas e as adversativas, tá? No caso hoje aqui nós iremos falar das adversativas e das explicativas, tá? Então, vamos começar aqui pelas adversativas, né? Adversativas é porque essa conjunção ela faz a união de duas orações coordenadas, sendo que a segunda oração traz um sentido adverso em relação à primeira oração. Então vamos entender aqui como é que isso funciona, né? No primeiro exemplo, né, está ele é gordo, mas corre muito, né? Então, o fato dele ser gordo não quer dizer que ele não venha correr muito. Então, a segunda oração corre muito trouxe um sentido adverso quanto à primeira oração, porque o fato dele ser gordo não quer dizer que ele não venha correr muito. Então, trouxe esse sentido adverso, né? Corre muito. Ele é gordo, mas corre muito, tá? Os 3 exemplos eu deixei com as mesmas frases, né? Com as mesmas orações, e só mudei a conjunção, né? Para nós entendermos que elas terão o mesmo sentido e não alterarão o sentido da frase, tá? No segundo exemplo, mesma frase, ele é gordo, porém corre muito, mesma coisa. No terceiro exemplo, ele é gordo, contudo, corre muito, tá? Na verdade, são sinônimos, né? Na verdade, todo sinônimo, os sinônimos eles não são, nem sempre eles são 100% perfeitos, tá? Há situações em que há uma diferença mínima, né? Então, vai haver situações em que será necessário selecionar a que melhor se encaixa. Tá? Aqui no caso não, as 3 conjunções se encaixaram perfeitamente e deu o mesmo sentido sem problema, mas há construções e situações, né, construções de frases em que é necessário selecionar aquela que melhor se encaixa. Tá? Vamos falar agora das adversativas, né? Voltando rapidinho. As conjunções adversativas, aqui as explicativas. Voltando às adversativas, né? Que eu esqueci de dizer, elas são mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia e outras, tá? Esse mais aqui, ele é sem o i, tá? O mais, que é a conjunção adversativa, ele é sem o i, tá? O mais com i trata-se do advérbio de quantidade, né? Quando se trata de o advérbio de intensidade, quando se trata de quantidade, tá ok? Esse mais aqui, ele é sem o i, tá? Agora nós vamos para as conjunções explicativas, né? As explicativas, né? Elas são porque, junto e sem acento, tá? Já tem um vídeo lá gravado falando acerca do uso dos porquês, tá? Pois, que, visto que, uma vez que, dado que, tá? Também é uma conjunção coordenativa que une duas orações coordenadas, né? Só que agora é um pouquinho diferente. A segunda oração,
ela explica o que foi passado na primeira oração. O que foi dito na primeira oração, a segunda oração explica mediante a uma conjunção explicativa, tá? Então, vamos entender aqui como que isso funciona, né? Vamos lá, mesma coisa daqui, né? São os mesmos enunciados, né, para trabalharmos, só mudei a conjunção para nós percebermos que os três exemplos, a conjunção entrou e se encaixou e deu o mesmo sentido, não alterou o sentido, tá? Então vamos entender aqui como que isso funciona, né? Ela deixa de comer porque quer emagrecer. Então, a segunda oração, quer emagrecer, explica o fato dela deixar de comer. Entendeu? Então, a segunda oração explica. Quem faz essa conexão? É a conjunção explicativa, tá? Mesma coisa vai... Isso aqui toda hora trava, né? É interessante. Não sei o que é esse celular... Deve ser porque está um pouco aquecido. Toda hora trava a tela, mas tudo bem. Vamos assim mesmo. Ela deixa de comer, pois quer emagrecer. Mesma coisa, não alterou o sentido da frase. Ela deixa de comer uma vez que quer emagrecer. Perfeito, entendeu? Todos os três exemplos, as conjunções, né, diferentes não mudaram o sentido do enunciado, né? Porque são conjunções explicativas, né? Na verdade, são sinônimos. É aquilo que eu falei aqui nesse caso, perfeito, sabe? Elas se encaixaram de forma perfeita nos enunciados. Como eu havia dito nas adversativas, há situações, né, aqui não foi preciso, mas há situações em que é necessário selecionar a melhor, aquela que se encaixa melhor, tá? Então vamos, para finalizar, né, então, melhor dizendo, para nós finalizarmos, né, sempre, tanto antes da conjunção adversativa, como antes da conjunção explicativa, deve haver a vírgula, tá? Sempre, sempre, sem exceção de regra, tá ok? Ele é gordo, vírgula, mas corre muito. Ele é gordo, vírgula, porém corre muito. Ele é gordo, vírgula, contudo corre muito. Ela deixa de comer, vírgula, porque quer emagrecer. Ela deixa de comer, vírgula, pois quer emagrecer. Ela deixa de comer, vírgula, uma vez que quer emagrecer. Entendeu? Então, sempre antes da conjunção adversativa ou da conjunção explicativa, deve haver vírgula, obrigatoriamente, sem exceção de regra, tá? Porém, quando você lê em algum lugar uma dessas palavras, porque, pois, que, visto que, né? Uma dessas, o visto que eu não sei, não tenho certeza, o visto que, mas porque, pois, né? O que, se você vê sem a vírgula, tá? É porque já não se trata de uma conjunção explicativa, e sim de uma conjunção subordinativa adverbial causal, tá? É porque elas sintaticamente fazem a função subordinativa quando elas unem uma oração principal a uma oração subordinada adverbial de causa, entendeu? Então, nesse caso, a vírgula só vai existir por uma outra razão e não por ser uma conjunção explicativa, tá? Na maioria das vezes nem haverá vírgula, tá? Não haverá vírgula, só em casos específicos mesmo, tá? Porque sintaticamente elas já não são conjunções explicativas, e sim subordinativas adverbiais causais, tá? Mas isso é um assunto para outra aula. Eu não posso explicar isso aqui agora e entrar em detalhe, porque isso aqui é um assunto mais aprofundado de sintaxe.
E de repente isso pode atrapalhar toda a explicação que eu já dei, porque pode fazer uma confusão na mente, tá? Isso é um assunto para nós trabalharmos numa outra aula ao se tratar só disso, até porque isso pode ser questão de pegadinha também em provas de concurso, né? Então nós podemos ver isso para uma outra aula, mas só para dar uma luz. Quando que eu vou saber então que é explicativa, né? Você vai perceber se há duas orações coordenadas. Orações coordenadas são aquelas orações independentes. Já tem um vídeo lá também gravado falando de orações subordinadas e orações coordenadas. Elas são independentes, por si só elas têm um sentido completo, né? Se de repente essa conjunção, né, você percebe que há um período composto por coordenação, que tem duas orações coordenadas, e a conjunção, né, faz com que a segunda oração explica o que foi passado pela primeira oração, então você já sabe que trata-se de uma conjunção explicativa. Nesse caso, o uso da vírgula é obrigatório, tá? É isso. Espero poder ter ajudado. E até a nossa próxima aula, se houver e se Deus permitir. Valeu.